O outro é a revolução em termos ambientais. As próprias companhias petrolíferas estão-se a perceber hoje que têm que se engajar em soluções que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental. Porque nós não podemos continuar a depender primacialmente dos combustíveis fósseis como dependemos até hoje, porque há três grandes questões que estão ligadas a isso. A sustentabilidade ambiental está em causa, a estabilidade dos preços, mas também a estabilidade e a fiabilidade do abastecimento. E, portanto, estas questões estão em cima da mesa e estão a ser cada vez mais discutidas. Depois, o que é que está a mudar? As quatro grandes tendências, a meu ver, que estão a mudar a matriz energética. A primeira é a eletrificação. Nós estamos a assistir a uma eletrificação cada vez maior de toda a nossa matriz energética e isso vai inevitavelmente aparecer ao nível do sistema de transportes, como já vamos discutir a seguir. A descarbonização, que está ligada às preocupações ambientais. A localização, portanto, o modelo que nós temos é um modelo muito rígido, dependente do petróleo e do gás, com infraestruturas pesadas. E, portanto, esse modelo tem que ser descentralizado, produzir o mais possível perto do local de consumo. E o último ponto é a otimização. Isto é, usar o que se chamam as smart grids, as redes inteligentes, na distribuição da energia e na gestão de todo o sistema, ajustando a oferta e a procura, aplicando exatamente as tecnologias da informação à gestão da energia. Portanto, esses são os pontos e em relação a eles às soluções com baixo índice de carbono, sobretudo no sistema elétrico e no sistema de transporte, que nós já vamos discutir. Não vou, portanto, ainda ser a parte da indústria petrolífera, algumas coisas que estão a mudar, o aumento da produção dos produtos dos recursos não convencionais, a relação entre a produção, que está aqui no gráfico a meio em cima, a azul, a produção está a aumentar e a vermelho estão as descobertas, portanto, há um declínio nesta relação muito claro, mas queria chamar a atenção para o vosso lado esquerdo, em baixo, as reservas totais de gás não convencional, como vos disse, são da ordem dos 13.500 TCF no mundo, são as estimadas atualmente, comparadas com 5.800 que são as estimadas para o número estimado para as reservas convencionais. É isso que pode provocar uma redução, até porque os preços depois do gás nos Estados Unidos são cerca de 4 vezes inferiores aos preços na Europa e são cerca de 8 vezes inferiores aos preços na Ásia. Portanto, confere uma capacidade competitiva à economia americana que vamos ver, portanto, o que é que vai acontecer em termos de futuro. O outro aspecto muito importante é a questão da segurança. Nós estamos a entrar na indústria petrolífera na digitalização dos campos de petróleo, significa a instalação nos poços de petróleo de fibras de sensores ópticos, portanto, para ter o comando exato de todas as variáveis dos reservatórios, pode aumentar os fatores de recuperação. O fator de recuperação médio a nível do mundo é 30%, significa que 70% do petróleo até hoje descoberto no mundo permanece no subsolo, portanto é um grande desafio tecnológico, porque as rochas têm heterogeneidades, temos o fenómeno das tensões interfaciais, temos o fenómeno da molhabilidade e, portanto, recuperar o petróleo não é fácil. A digitalização dos campos é um novo conceito tecnológico que está a emergir, pode fazer aumentar bastante a recuperação. Só que há problemas sempre novos e é por isso que eu pus aqui a necessidade de melhores sistemas de segurança. No dia 15 de agosto do ano passado, a Saudi Aramco, a maior companhia produtora de petróleo do mundo, sofreu um ciberataque, portanto, com o vírus, o Shamoon, paralisou 36 mil computadores do sistema todo da companhia. Foi uma sorte, toda a parte, digamos, da produção e da expedição do petróleo, sobretudo no porto de Ras Tanura, não foi atingida, foi protegida. Eu já visitei em Dharan o centro de segurança da Saudi Aramco, um centro de segurança máximo, deixam realmente as pessoas que estão acreditadas. Fui com o embaixador de Portugal na Arábia Saudita, aparece uma NASA que comanda a indústria petrolífera e eles conseguiram, portanto, os piratas informáticos conseguiram atingir o sistema e atingir seriamente. A sorte foi que ele foi controlado exatamente quando ia passar para a parte da gestão de toda a produção. O secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos declarou, é um planeta que nós podemos estar a caminho, uma espécie de Pearl Harbor cibernético, como ele chamou, um cyber Pearl Harbor, mas é uma preocupação muito grande. Portanto, os peritos militares dizem que a guerra no espaço digital pode ser, neste século XXI, pode desempenhar um papel que a aviação desempenhou no século XX. No século XX a aviação levou a guerra para o ar e nós temos aqui esta guerra agora de morte no espaço digital. É evidente que há suspeitas que são fontes iranianas, os iranianos dizem que no passado já foram atacados e sofreram vários ciberataques. Nós temos aqui uma realidade completamente nova. E a questão que se põe é, quando estamos a digitalizar os campos de petróleo, a ter campos digitais, é exatamente quando a luta no espaço digital
se desenvolve desta forma. Na parte de cima, do lado direito, eu tenho aqui o engagement, o empenhamento das companhias e da indústria para descobrir soluções para os sistemas de transportes, e nós vamos discutir essas soluções com a emergência de alternativas. Estão aqui referenciadas, nomeadamente o carro elétrico, os híbridos, os carros a gás, as fuel cells, e uma coisa que está também hoje muito presente na indústria de transportes mundial, que é a experiência da indústria espacial, sobretudo da NASA, e tudo aquilo que se passa, não só ao nível da propulsão química, da propulsão eletromagnética e outras que nós já vamos discutir à frente e que são extremamente interessantes e podem dar algumas soluções para o futuro. As mudanças que vão existir no sistema de transportes mundial e na matriz energética vão ser lentas. Aqui está representada a evolução da matriz energética mundial desde 1900. Em baixo nós temos a lenha, depois a azul temos o carvão, o petróleo e o gás estão representados a verde e a vermelho. Vejam que em 1900 o petróleo e o gás representavam menos de 2%. Em 1920 era menos de 10%. Só em 1950, 1960 o petróleo e o gás atingiram a primazia da matriz energética mundial. E como disse o Winston Churchill, quando era o primeiro lord do Almirantado, a certeza e a segurança do petróleo advém da variabilidade. Ele apostou no petróleo contra a hulha do país de Gales que abastecia a frota britânica, apostou nessa base. É o combustível mais versátil que foi descoberto até hoje no mundo. Mesmo os motores de combustão interna, como irei tentar discutir, vai ser difícil batê-los na sua performance e nos seus custos, mesmo com as alternativas, mas pela primeira vez nós temos, desde há um século, uma alternativa em cima da mesa, ou várias alternativas a disputar a primazia do motor de combustão interna. Ele não vai desaparecer, vai continuar a dominar nas próximas décadas, mas pela primeira vez tem, digamos, uma alternativa gritante e nós vamos ver qual é. Aqui é a correlação entre o crescimento do PIB mundial e aquilo que vai acontecer no consumo das várias fontes de energia. O carvão e o petróleo, o aumento nos próximos 20, 30 anos é da ordem dos 0,7%, 1%, é a estimativa da Exxon. O gás entre 2,2% e 2,5%, as energias renováveis na casa dos 10%. E, portanto, a questão que isto remete é a fotografia da nossa matriz ao nível do sistema de transportes mundial. Está aqui representada em três segmentos. Na América do Norte, por dia, são utilizados 16 milhões de barris de petróleo para movimentar toda a frota. E como podem ver do lado direito, nós temos a azul os carros ligeiros, a cor de laranja os carros pesados, depois o sistema ferroviário, a amarelo a aviação e a marinha a verde. Portanto, todos os componentes do sistema de transportes mundiais estão aqui representados. E o que é que se passa? É interessante que na América do Norte, em função da saturação que existe na propriedade dos carros, há uma previsão aqui de declínio nos próximos 20 anos de cerca de 20% do parque automóvel americano de veículos ligeiros. Mas a tendência é para estes 16 milhões de barris de petróleo por dia que são utilizados se manterem nos próximos anos. Na Europa utilizamos cerca de 9 milhões de barris para movimentar toda a frota de transportes no continente europeu. Também mantém-se estabilizado com a previsão que os veículos ligeiros podem decrescer cerca de 30%. Na Europa temos um problema grave de envelhecimento das populações em vários países europeus, de retração demográfica, enfim, está refletido aí. Mas a surpresa, em contraponto com tudo isto, é a Ásia, é aquilo que se passa na Ásia. Reparem que em 2005, na Ásia, 2005, exatamente na Ásia, eram utilizados 10 milhões de barris de petróleo para movimentar toda a frota automóvel. Em 2030, nós podemos chegar aos 20 milhões de barris. E é exatamente isto que está a mudar e muito a percepção que existe sobre a evolução deste sistema. E para vos dar uma ideia, nós temos aqui este gráfico, não tive tempo de atualizar, mas se nós analisarmos a venda de carros na China no ano 2001, foram vendidos 2 milhões de carros. Em 2010 foram vendidos 17 milhões de carros na China. Quer dizer, em apenas 9 anos subiu mais de 8 vezes. E nos Estados Unidos, em 2001, foram vendidos 12 milhões de carros, em 2010 já foram 11 milhões. Quer dizer, nós temos uma retração nos grandes países, os Estados Unidos são um exemplo, e um aumento exponencial da venda de carros na China. É isto que vai provocar um aumento, talvez exponencial, do parque automóvel, do sistema de transportes no mundo, incluindo o transporte aéreo, que é crucial para a globalização do planeta e que, as expectativas que existiam continuam a crescer mesmo com a recessão que nós temos. E, portanto, o grande problema que se coloca é quais são as alternativas em termos de energia que nós temos aqui em cima da mesa.
Este é o crescimento a nível dos vários combustíveis, desde o carvão, o gás, como disse, 0,7% para o carvão e para o petróleo, cerca de 2,2% para o gás, e um crescimento mais acentuado das energias renováveis, que exatamente partem de uma base mais baixa. As alternativas no âmbito dos transportes, que nós iremos discutir, são as baterias elétricas, aquilo que chamamos os plug-in cars, os veículos elétricos, os motores que funcionam com biocombustíveis avançados, os veículos a gás natural, e depois, enfim, há todas as outras questões da integração com a rede elétrica e com a geração daquilo que se chama a eletricidade verde. A meu ver, a questão da eletrificação é crucial. Aliás, se olharmos depois para isso, vamos já analisá-la. Queria também acentuar a questão do gás. As descobertas de reservas impressionantes de gás no mundo. O gás é um combustível também muito versátil, portanto substitui não só para a geração elétrica, pode ser usado nos transportes, mas atenção, há um processo que está a emergir e várias companhias que estão a apostar nele, que é o GTL, Gas to Liquid, e sobretudo para a aviação comercial no mundo. As companhias que estão a investir é a Shell, a Qatar Airways, a Qatar Gas, e porque eles já fizeram um voo comercial que saiu de Londres para Doha utilizando o GTL, portanto estão a testar esta tecnologia. Os custos do GTL são extremamente sensíveis ao custo do gás, mas como o custo do gás poderá eventualmente diminuir e diminuir de uma forma sensível, pode colocar esta tecnologia como uma espécie de resposta em relação ao futuro. O que é a tecnologia? Usa o processo de Fischer-Tropsch, que os alemães inventaram na Segunda Guerra Mundial, e sintetizam carburante líquido a partir do gás. Há várias coisas que se discutem, que é o processo de conversão química, portanto é a eficiência térmica também do processo, ainda é custoso, a meu ver, vai demorar o seu tempo, mas há grandes experiências que já se estão a fazer em várias partes do mundo para viabilizar esta tecnologia, que pode ser, digamos, um front-runner. Exatamente porque o gás tem estes drivers, tem aplicações diferenciadas. Em relação à descarbonização da economia, as emissões de CO2 com os motores a gás são 30% a 40% inferiores aos motores de combustão interna convencional, e não há dúvida que o acidente no Japão, o acidente de Fukushima, projetou o gás para o centro da matriz energética mundial. Quando houve a falha da energia nuclear no Japão, foi o LNG, portanto o transporte de gás por navio, que funcionou e que repôs e colmatou as falhas da energia nuclear. O LNG é outra tecnologia que é extremamente interessante, porque significa a liquefação do gás. Um dos grandes problemas que nós tínhamos na indústria é como transportar o gás para grandes distâncias, porque a partir de 4.000 km os pipelines muito dificilmente são justificáveis do ponto de vista económico, e a liquefação é um processo em que o gás é convertido em líquido, levado quase à temperatura portanto, absoluta, a cerca de menos 260 graus centígrados, é posto em navios criogénicos e é transportado para qualquer parte do mundo. O que é que acontece quando fazemos a liquefação do gás? Ele ocupa um volume que é 300 vezes inferior ao volume que ele ocupava como gás. Portanto, o líquido presume essa redução completa do volume, e é por isso que é extremamente eficaz. E hoje o mercado de LNG no mundo está-se a globalizar, pode ser também uma das respostas importantes ao nível da sua utilização. E a outra questão importante no sistema de transportes mundial é que os motores de combustão interna podem funcionar com gás. Quer dizer, não é necessário mudar toda a infraestrutura, como acontecerá se as células de hidrogênio, as fuel cells, forem, digamos, o paradigma que estiver em cima da mesa. Está aqui evidenciado a produção com fraturação hidráulica, que já mencionei, do shale gas nos Estados Unidos, portanto, que obriga à fraturação dentro das formações. É evidente que é um dos problemas ambientais que existe quando estas fraturas, portanto, vão abaixo ou acima da rocha-alvo e contaminam aquíferos. Nos Estados Unidos há uma grande discussão sobre isso, mas eu penso que o pior que pode acontecer é aquilo que fez a França, que é proibir a tecnologia. Nunca tinha visto isso, que é o governo francês, o Parlamento, proibir o uso desta tecnologia. Esta tecnologia existe há décadas e, portanto, temos de ter regulação, mas proibir é realmente algo que, a meu ver, não faz muito sentido nos dias de hoje. Eu estou convencido que a indústria, com uma regulação eficaz, vai descobrir maneira de limitar estes problemas. Como vos disse, as operações de fraturação hidráulica existem há muitos anos, já foi feito mais de 1 milhão de operações nos Estados Unidos e, portanto, tem que haver um controle das propriedades geológicas das rochas para elas serem feitas como deve ser. Quando olhamos para a matriz energética mundial, em relação ao gás, nós temos uma
uma posição cada vez mais forte do gás. Nos últimos anos ele está a aumentar a sua share. Em 2010 é um recorde absoluto, chegou a 23,8% da share mundial, e o petróleo está a perder a sua share, a sua participação na matriz energética, há 11 anos consecutivos que a share do petróleo da matriz energética mundial está em declínio. E atenção, o consumo de gás está também em ascensão, 7,4% em 2010, o comércio em ascensão, 10,1%, e o LNG subiu mais de 22%. Portanto, nós temos aqui também fenómenos novos que estão a vir desta nova revolução e que podem ter impacto exatamente aqui no sistema de transportes mundial. Quando discutimos as várias soluções, isto é uma espécie de energy roadmap para o futuro, eu penso que há duas grandes famílias que nós temos que tratar. Uma são os motores de combustão interna. E atenção, quem decreta a morte imediata dos motores de combustão interna pode estar a cometer um erro terrível. Eu penso que os motores de combustão interna têm tido evoluções absolutamente espetaculares a nível do consumo de energia, da sua eficiência, da sua utilização, e vão continuar a ser um fator decisivo nos transportes mundiais. Mas há, pela primeira vez, desde há um século, nós temos alternativas. E as alternativas vão todas, de uma forma ou de outra, dar com o carro elétrico ou a eletrificação do sistema de transportes. E, a meu ver, há três grandes forças aqui, duas nos Estados Unidos, a NASA, que já vamos discutir à frente. A NASA está a olhar para este sistema e a tentar aplicar ao sistema de transportes todas as experiências que tem na propulsão química, na propulsão eletromagnética, na indústria aeroespacial, com várias experiências. Temos nos Estados Unidos o exército americano teve uma fatura energética e tem uma despesa de combustível nas guerras do Iraque e do Afeganistão absolutamente colossal. Os Estados Unidos têm, portanto, um envolvimento aí para pagar os seus meios, os seus combustíveis, essa fatura absolutamente colossal, e o exército americano está também empenhado em encontrar uma solução para o sistema de transportes. E, como sabemos, já no passado gerou muitas das grandes soluções tecnológicas que marcaram o século XX. Mas há um terceiro fator, que a mim é o outsider, onde pode vir uma resposta absolutamente brutal, e que é a China. Os chineses já entenderam, e, portanto, por vários dos seus posicionamentos e até posicionamentos públicos, que o carro elétrico pode realmente disputar a hegemonia que o Ocidente tem no motor de combustão interna. E, portanto, os chineses com isso podem diminuir significativamente a sua importação de petróleo e encontrar uma espécie de breakthrough, uma solução disruptiva em que eles podem quebrar o monopólio dos países ocidentais. E atenção, os chineses não são como nós não aproveitamos a nossa diáspora, temos pessoas brilhantes a trabalhar em vários países do mundo, nada fazemos para aproveitar a nossa diáspora. Os chineses são mestres em aproveitar tudo aquilo que a sua diáspora tem. E nós vemos que as empresas de biotecnologia eram muito avançadas nos Estados Unidos, estão bem sediadas na China, todas as experiências estão a ser feitas ao nível de transporte, eles captam, têm muitos estudantes, têm muita gente a trabalhar nessas áreas. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que pode determinar. O que é que está aqui? Na parte de cima, nós temos as várias alternativas para o motor de combustão interna. Como sabemos, o motor de combustão interna é imbatível em termos da sua performance, da sua autonomia, da sua velocidade, dos seus custos. E isso pode ser ainda mais visível, portanto, o que é que penaliza é a questão ambiental. Portanto, nós temos emissões de CO2, mesmo nos motores de combustão interna mais avançados, cerca de 180 gramas por quilómetro, 160 gramas por quilómetro. É muito elevado. As células, portanto, as baterias elétricas têm 20 gramas e já se consegue reduzir até zero. As fuel cells têm emissões também mínimas, como nós já vamos ver num gráfico que relaciona as várias variáveis. Portanto, o que determina a evolução desta matriz são três fatores. Será a competitividade económica, que é uma questão crucial, será a performance e serão as questões ambientais. E o que é que se passa? Os motores de combustão interna estão não só a ter uma evolução extraordinária, porque há materiais cada vez mais leves, há tecnologias que se estão a desenvolver, há mudanças no sistema de velocidades, há avanços nas eficiências, há todo esse conjunto de coisas que se estão a fazer. Se nós compararmos com 1973, um carro hoje percorre com o mesmo combustível, percorre mais do dobro da distância que percorria quando foi o primeiro choque de livre. Portanto, há uma evolução muito importante dos motores de combustão interna a converter. E o outro aspecto que, a meu ver, pode-lhes dar uma vantagem competitiva é a utilização, por exemplo, do etanol. Aqui está a partir do milho, mas eu nem penso que o milho seja o mais eficiente. A cana do açúcar, como vamos ver, é muito mais eficiente.
mas os motores de combustão interna que funcionarem com biocombustíveis ou motores híbridos podem reduzir substancialmente aquilo que os penaliza do ponto de vista ambiental e ser uma solução importante. Depois temos as várias fontes de energia que podem contribuir para a eletrificação do sistema de transportes. E nós temos em baixo as baterias elétricas, temos também as fuel cells. As fuel cells combinam óleo, hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade e movimentar os veículos. O que é que se passa? Nós já temos nas fuel cells avanços absolutamente extraordinários. O custo ainda é excessivo, a produção de hidrogênio, há mais de 13 meios diferentes como o hidrogênio se pode produzir, mas a eletrólise da água é um, o reforming do metano é outro, há sistemas que estão a ser testados. Mas é absolutamente extraordinário porque as autonomias dos veículos funcionam com células de hidrogênio e já chegam aos 380, 400 km. As velocidades que atingem já são 160 km por hora. Portanto, nós temos aqui, para as distâncias médias e grandes, uma ameaça clara que pode vir do desenvolvimento destes veículos. O problema aqui vão ser os custos e vai ser a infraestrutura. Porque tudo aquilo que está em baixo significa uma infraestrutura nova ao nível do sistema de transportes mundial. E é por isso que, quando nós vemos o gás ou os próprios biocombustíveis que podem funcionar, os motores de combustão interna existem com ligeiras adaptações, as vantagens competitivas aí também podem ser impressionantes. Quando falamos das baterias elétricas, elas são sem dúvida uma solução para viagens muito curtas, por exemplo, dentro das cidades, têm autonomias baixas, da ordem dos 80, 100 km. O grande problema das baterias é que temos que recarregar, e recarregar demora muito tempo, e portanto demora algum tempo muito mais do que aquele que leva para se abastecer os carros. Portanto, há aqui uma luta em relação a estas três variáveis, da competitividade económica, da performance e das questões ambientais. E o que eu diria é que da parte de cima claramente ganha em termos da performance e em termos dos custos, da economicidade destes meios. A parte de baixo ganha sem dúvida em termos ambientais e a parte de baixo tem que reduzir os seus custos, a parte de cima tem que melhorar, digamos, a sua performance ambiental. Mas nós temos aqui, digamos, vários cavalos a correr ao mesmo tempo. Não há soluções milagrosas aqui, portanto, não há contos de fadas no mercado e nós vamos ver como é que isto se vai desenvolver. O que tenho a dizer é que da parte de baixo tudo o que tenho seguido, a redução de custos tem sido absolutamente extraordinária, quer nos fuel cells, quer nos veículos elétricos, usando baterias, tem sido absolutamente extraordinário. Nós podemos ter no futuro um modelo híbrido, em que temos a eletrificação do sistema de transportes das nossas cidades, com carros elétricos, com aposta nos transportes públicos. Isso é um problema que discutimos pouco em Portugal, mas é um problema sério. Quando discutimos as questões energéticas em Portugal, referimos sempre à eletricidade, que é apenas 20% da matriz energética. Não discutimos em profundidade o nosso sistema de transportes, que é responsável por 36% do consumo da energia final do país. É o nosso principal problema energético e se nós olharmos para as nossas cidades, Lisboa e Porto, apesar dos avanços que foram feitos, dos esforços, das excessivas variações, as nossas grandes cidades ainda são símbolos de irracionalidade energética, como tentarei mostrar na parte final da apresentação. Temos aqui uma espécie de desenvolvimento estratégico com os vários combustíveis, o que é que pode acontecer, desde os convencionais até aqueles que são, chamamos clean, portanto com baixo conteúdo dos componentes aromáticos, os sintéticos que já referenciei, o GTL, o BTL que já vamos ver, que é a partir da biomassa, que pode ser outra grande fonte, mas ainda é muito cara hoje, mas pode ser uma fonte também para fornecer eletricidade, porque é a questão do hidrogênio. As projeções que existem no mercado, por exemplo, a Cera, que é um think tank dos Estados Unidos, em energia, 2030 os plug-in e os electric cars seriam 25% das novas vendas de carros, portanto, tudo configura que as mudanças serão lentas, a não ser que haja uma tecnologia disruptiva que seja absolutamente imbatível, como foram os carros no início do século XX. Aliás, é muito interessante analisamos a evolução da indústria dos transportes no início do século XX. Portanto, em 1900 houve uma aposta muito curiosa entre o Thomas Edison e o Henry Ford sobre qual seria o sistema de transportes dominante no mundo. O Henry Ford defendeu provavelmente o automóvel, portanto, baseado no petróleo. O Edison defendeu que seria o carro elétrico. E, portanto, se analisarmos as primeiras décadas, até parecia que os carros elétricos iam ser preponderantes, mas depois houve uma reversão total. E é curioso que estas discussões voltam e voltam sempre. E hoje, quando se discute, por exemplo, os carros com fuel cells, as baterias de hidrogênio,
e o que é que vai acontecer no hidrogênio, e como é que vamos processar, e vai haver explosões, e como é que as pessoas vão entender. Olhamos para as discussões do início do século XX, são extraordinárias. Discutia-se na altura, em benefício dos carros elétricos, é impossível uma pessoa ir num automóvel que tem um explosivo a bordo, que é o combustível, que vai explodir a qualquer momento. É impossível ter estações de abastecimento dos carros nos bairros das pessoas que vão explodir a qualquer momento. É muito curioso todas essas discussões. Nós, às vezes, aprendemos muito pouco, temos muitas preocupações, mas as discussões muitas vezes são recorrentes. E o que eu queria acentuar aqui é a capacidade, o engenho que a raça humana tem sempre em relação a esses desafios tecnológicos para encontrar soluções que são mais ou menos sustentáveis. Portanto, as mudanças aqui vão ser, a meu ver, bastante lentas, e é evidente que as novas tecnologias têm que ser economicamente competitivas, têm que ser convenientes, têm que ser fiáveis, e é para isso que nós vamos caminhar. O ponto seguinte, portanto, que é o penúltimo, que é o papel das tecnologias e a evolução em curso, só queria acentuar o seguinte: nós temos esta matriz energética que é dinâmica, com duas fileiras, a dos transportes e da geração elétrica e térmica. Portanto, temos a produção de um lado e o consumo do outro, um sistema muito centrado no petróleo e no gás, sem grande diversificação, fluxo numa direção. E é isto que vamos discutir: qual será o paradigma energético do futuro. O paradigma energético do futuro, nós podemos ter consumidores que são também produtores de energia, sobretudo se utilizarem energias renováveis, microgeração, e houver a viabilização dessas energias. E atenção, elas têm que ser energias competitivas do ponto de vista económico. Portanto, os subsídios para essas energias têm que funcionar em janelas temporais adequadas, e depois terminar e deixar o mercado falar. A história da energia mostra que não houve nenhum combustível, inclusive o petróleo, que se impôs sem o apoio inicial dos Estados. Foi o Winston Churchill, quando era o primeiro Lord do Almirantado, que equipou toda a frota britânica. Foi os Estados Unidos a mesma coisa. Portanto, há sempre um impulso inicial que vem daí para haver uma transformação gigantesca. E o que se passa é que muitas das alternativas não têm hoje nem massa crítica, nem escala para se imporem. Mas é conveniente aqui acentuar que há sempre uma interação entre a atuação dos governos, a evolução da investigação, as forças tecnológicas, as próprias instituições, as universidades, os centros de investigação, e há que mudar, digamos, de certa maneira, este sistema. Isto é só para vos mostrar que as perspectivas que hoje existem, a matriz energética mundial hoje depende em 81% de petróleo, gás e carvão. E quando analisamos, por exemplo, a 2030, nesta projeção, eles ainda continuam a dominar, são cerca de 60% a 65%. Os três, embora cresçam as outras fontes alternativas. Mas, portanto, esta mudança vai acontecer e vai ser lenta. Aqui está sumarizado tudo aquilo que está a passar nas várias áreas, desde os edifícios. Nós temos uma revolução na iluminação mundial, com os diodos de materiais semicondutores, que, portanto, podem aumentar a eficiência, as nanotecnologias, que são importantes, a geração elétrica e térmica, atenção a desenvolvimentos na sequestração do CO2, que pode ser muito importante, porque pode favorecer depois a própria produção de hidrogênio e alimentar o sistema de transportes. Mas eu gostava de me centrar aqui na parte do lado direito dos transportes. Então, nós já discutimos os carros elétricos, as fuel cells com sistema de hidrogênio, que exige uma infraestrutura nova. Temos a questão dos biocombustíveis de segunda geração. Há uma grande discussão: os biocombustíveis de primeira geração podem competir com as culturas alimentares. Os biocombustíveis têm um problema importante, que é o uso da terra, e, portanto, a competição que criam. Depois temos os outros três que já vamos ver em pormenor: gas to liquids, o coal to liquids, que é a utilização do carvão, a biomassa to liquids, portanto, são processos que fazem a sintetização de um carburante líquido a partir destas três fontes, do gás, do carvão e da biomassa. E depois temos toda a parte que está com o Instituto de Estudos Avançados da NASA e com aquilo que o Exército Americano está a fazer. E era aqui curioso, porque às vezes as soluções também saem fora daquilo que nós estamos a pensar. Costumo dizer muitas vezes na indústria petrolífera, as pessoas só pensam dentro do barril, e as outras tendem a pensar um pouco fora do barril. E, portanto, aqui vamos pensar um bocado fora do barril, no sentido convencional, quando analisamos a propulsão química. No início da indústria aeroespacial americana, a propulsão química era a base de tudo. Depois, pouco a pouco, para ultrapassar as limitações destes sistemas, nomeadamente a baixa velocidade de exaustão, a necessidade de transportar cargas maiores, viraram-se para a propulsão elétrica. Primeiro a propulsão eletrostática,
depois a propulsão com os que eles chamam de resistojetes, e portanto houve grandes desenvolvimentos a esse nível. Mas eles não pararam para aí, estão a olhar hoje para os motores de plasma, portanto usando no motor um gás que é o hidrogênio, portanto que é